Está escrito em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu irmão, minha irmã, em um mundo onde tudo é instantâneo, programado e controlado por toques rápidos numa tela, é muito fácil cairmos na armadilha de acharmos que temos domínio sobre tudo. Planejamos, calculamos, prevemos. Mas quando as coisas não saem como esperado, quando o chão parece fugir dos nossos pés e o controle escorre como areia entre os dedos, surge a pergunta inevitável: Deus, por que isso está acontecendo? Onde o Senhor está agora? É exatamente nesse lugar, nesse vale de confusão e frustração, que a verdade profunda de Isaías 55 se torna um abrigo para a alma cansada. Deus afirma com clareza e ternura: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem meus caminhos são como os de vocês. E aqui está o desafio e também o alívio. Nós vivemos dias agitados. A vida parece uma corrida sem linha de chegada. São tantos problemas, tantas demandas a serem resolvidas ao mesmo tempo, prazos, relacionamentos frágeis, expectativas frustradas, enfim. Corremos tentando dar conta de tudo, e quando algo sai do nosso controle, a nossa primeira reação é questionar. Queremos entender, queremos respostas. Mas Deus, em Sua palavra, não nos chama para entender. Ele nos chama para confiar. Você já tentou enxergar o quadro todo de uma tapeçaria, olhando apenas o lado de trás? É confuso, não é mesmo? Os fios se cruzam, parecem fora do lugar. Alguns nos incomodam. Mas vire a tapeçaria do lado certo. Há beleza, há ordem, há propósito. A nossa vida muitas vezes parece esse emaranhado confuso, mas Deus, o tapeceiro eterno, está vendo o lado certo e Ele diz: eu sei o que estou fazendo, confie em mim, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Desde o Éden, o ser humano carrega um desejo antigo e perigoso, ou seja, ser como Deus, conhecer tudo, controlar tudo, compreender tudo. Foi o que levou Eva a estender a mão para o fruto proibido. Ela queria entender, ela queria ser como Deus. Mas Deus nunca nos chamou para ocupar o trono dele. Ele nos chama para um relacionamento, não para o controle. Ele nos convida a conhecê-lo, mas jamais seremos capazes de compreendê-lo totalmente nesta vida. E sabe de uma coisa? Isso é libertador. A grande verdade é que Deus é Deus e nós não somos. Ele vê o fim desde o começo. Ele não está preso ao tempo, às circunstâncias, ao cansaço que sentimos. Ele é soberano, eterno, imutável e, acima de tudo, Ele é bom. Quando você não entende, Ele entende. Quando você se perde, Ele já traçou o mapa. Quando tudo parece desmoronar, Ele está construindo algo maior por trás dos escombros. Sim, isso pode ser frustrante. Queremos explicações, queremos que a dor faça sentido agora, queremos que tudo se encaixe já, mas Deus nos promete algo melhor do que entendimento. Ele nos promete a sua presença. E mais, a promessa não é apenas para agora. Ele aponta para o dia em que tudo será revelado. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13 que hoje vemos como por espelho, obscuramente, mas um dia veremos face a face.
Em 1 João 3, temos uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Isso não significa que seremos deuses, mas que todo o peso da limitação será retirado de nós, toda lágrima será enxugada, todo porquê será uma resposta clara, toda angústia será substituída por glória. Enquanto esse dia não chega, vivemos no meio do caminho, num mundo agitado, incerto, muitas vezes cruel e injusto. Mas também habitamos um mundo onde Deus fala. E hoje Ele está nos dizendo: confie em mim. Meus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais profundos. Minha vontade é perfeita, mesmo quando você não entende agora. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, nos dias em que tudo parecer fora de ordem, quando o coração estiver pesado e a esperança pequena, quando os seus planos forem interrompidos de forma dolorosa, lembre-se, você não precisa entender o plano, você só precisa confiar no planejador. E Ele ainda é Deus, ainda está no trono e ainda está escrevendo a sua história com mãos firmes e cheias de graça. Deus não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Ele só está operando em uma dimensão que você ainda não consegue ver. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.